Damn. Yeah. Yeah. Olá, olá, meus amigos. Começando mais um episódio aqui do nosso Manticast. A cada episódio a gente traz aqui um novo convidado, né, para a gente fazer aquele bate-papo, né, aquela boa conversa. Lembrando que é sempre bom ter você junto com a gente, participando com a gente. Peço que você curta, compartilha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque aqui é onde o entretenimento e o conhecimento se misturam. Hoje, o nosso convidado é o professor na Unifei, né, que é a Universidade Federal de Itajubá, Dr. André Medeiros, ele que é doutor em administração e também cuida aí da educação financeira dos alunos. Professor, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, vir aqui bater um papo com a gente. A satisfação toda minha, é muito prazeroso estar aqui na Manticast, um programa adequado à nossa realidade. Bom. Eu acho que é isso. Para cuidar da nossa região. Comunidade. Professor, eu sempre gosto de começar o nosso bate-papo querendo de fato conhecer, né, quem está aqui, até para os nossos... para aquelas pessoas que nos acompanham conhecer, né, quem está aqui. Onde que o senhor nasceu, onde que o senhor cresceu, como que foi ali o início de tudo, né, onde que estudou? Eu sou de Uberaba, né, no Triângulo Mineiro. Estudei lá até o ensino médio, né, comecei a fazer faculdade lá e depois, por uma ajuda de um grande amigo, que depois tornou um grande amigo, professor também, ele falou assim, cara, esse aqui não é perfil para você, você tem que ir para outro lugar. Tem que sair da região. Tem que sair daqui, vai lá para Lavras. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça e acabei indo, né? Fui fazer o curso de administração lá. Interessante que a época foi o último entrada de curso que tinha uma habilitação, empresas rurais e cooperativas. Então era bem legal, né? Então terminei o curso, voltei para Uberaba, trabalhando com a minha família. E fiquei 2 anos e eu falei, isso aqui não é pra mim, não. Parece que a região lá tá melhor. Aí surgiu a oportunidade de fazer mestrado aqui na Unifei. Eu vim fazer mestrado e depois não saí mais. Né? E você já conhecia a Unifei? Já? Não. Foi muito interessante. Porque eu vim nem por minha culpa, né? Foi culpa de um amigo meu que virou para mim e falou assim, ô André, tem um programa de mestrado lá em Itajubá na sua área de economia e finanças. Vamos? Eu vou também, mas vou para outra área. Eu falei, vamos, né? Aquele negócio de amigo. Vamos, fiz inscrição. Eu vim e ele não veio. Deixou, não vai dar não, que eu vou para outro lugar. E eu acabei vindo, fiz a prova, passei, fiquei... Passei no concurso de professor e estou aqui até hoje, já tem 20 anos. 20 anos já? Desde 2004 que eu vim. Como que surge a questão de virar professor ali no Unifei? Quando que surge esse momento? Eu acho que eu sempre tive esse desejo. Sempre fui levado para isso e acabava que eu nunca me dei conta, né? Uhum. E quando eu optei pela carreira acadêmica, fazer mestrado, aí não tinha volta mais. Né? Mestrado, vai para academia e depois você vai para o doutorado e segue a vida. Então foi isso. Eu vim fazer mestrado e logo surgiu uma vaga de professor substituto aqui na Unifei. Então eu fiz o concurso. Antes eu já dava aula na escola técnica também, do Senac, no curso de administração. Aí eu já fazia a ponte ali. Na sequência veio o concurso professor efetivo, eu fiz e aí estamos aí. E Itajubá te puxou ali pelo coração e tudo, né? É isso, eu estou mais tempo em Itajubá do que na minha cidade natal. Então, eu posso falar que eu sou itajubense já. Basicamente, já tem que... Se não tem o título, o pessoal tem que dar o título. Já. E o mestrado foi feito, o doutorado foi feito na Unifei também? Não, e aí o doutorado eu voltei para a UFLA, fiz o doutorado na UFLA, em administração também, né? Mas como eu já estava professor... Então ficava mais tranquilo. Eu continuei dando aula, fiz o doutorado e voltava toda semana. Né? É puxado, mas faz parte da história. Tem história para contar. E ali dando aula na Unifei já são... Já são 18 anos. 18 anos é uma vida aí. E como que a gente já falando diretamente da questão, né, do seu trabalho, da sua
a sua formação, qual que é a importância, primeiro, o que é a educação financeira e qual que é a importância da educação financeira? A gente estava até falando um pouco isso em off aqui, né? A educação financeira na vida das pessoas. É interessante que a gente costuma falar que a educação financeira é uma questão de cidadania. Por que uma questão de cidadania? Porque ainda hoje, você falar de dinheiro é um tabu. As pessoas acham que não devem falar de dinheiro, ou medo, uma série de coisas, né? O medo de falar assim, não, eu preciso de dinheiro. Não, eu estou devendo. Não, eu tenho dinheiro sobrando. Mas isso não pode ser tratado mais como um tabu. E aí, por que é uma questão de cidadania? Porque se você sabe usar adequadamente o dinheiro, você torna a sua vida melhor. Então, isso é fundamental, né? E para a gente, educação financeira é ter consciência do que foi o seu passado financeiro, tratando isso hoje, como que você controla a sua situação, para ter um futuro financeiro sustentável. Esse é um negócio fundamental. Então, quando a gente fala em educação financeira, é entender que no tempo você vai ter necessidades diferentes de dinheiro, que é a nossa vida. Sim. Então, se você está na fase mais jovem, né, tudo pode. Porque você tem a vida toda pela frente. Sim. Né? Quando você entra na idade média, você já restringe. Por quê? Eu tô com a família, tenho uma criança, não sei o quê. Tem as prioridades ali. Mudam. Né? Quando você chega na fase mais idade, é onde você mais vai precisar do dinheiro. Né? Mas não é para luxo. É para sobrevivência mesmo. Sim. Porque as necessidades vão mudando e ali na fase mais idosa você vai precisar de um remédio, você vai precisar de uma mobilidade diferente. Os custos são maiores do que... É isso. E os custos aumentam muito. É a fase que você menos ganha dinheiro. Você menos ganha dinheiro, que você vai viver lá, se tiver, como não é a maioria, ou não é a realidade da maior parte da população, uma aposentadoria adequada. Justamente. Então você vive a vida inteira com um salário mediano, e depois chega lá na frente e vai ver com um salário mínimo. Fecha a conta? Não bate. Não né? fecha, é a época que você mais precisa de dinheiro. Sim. Então, a consciência do tempo e da necessidade ao longo do tempo, isso é o que faz toda a diferença no processo de educação financeira. Meu pai ele tem uma coisa que ele sempre fala, assim, tem muita gente que gasta todo o dinheiro estragando a vida para depois gastar o resto do dinheiro tentando consertar, né? Então, assim, igual você falar, a conta não fecha, né? Não fecha. Né? Então, esse é um item muito, muito, muito importante. Quando as pessoas começam a ter essa noção, né, que às vezes fala assim, mas eu não consigo... Hoje eu estava falando sobre isso com uma amiga, né? Eu não consigo guardar dinheiro. Se você não consegue guardar dinheiro, arruma alguém para guardar para você. Cria uma despesa que você guarde dinheiro, né? Como assim criar uma despesa? Olha, faça uma previdência. Você criou uma despesa para guardar dinheiro. Você se amarra ali para algo que vai te ajudar depois. Lá na frente, né? Aí fala assim, mas custa caro pagar uma previdência. Porque eu tenho que pagar taxa de administração, taxa de carregamento, uma série de coisas. Verdade. Se você ficar com dinheiro, você vai ter ele. Então depende de perfil. Depende de perfil a questão de educação financeira. E outro ponto que é bastante interessante é o seguinte: a receita não é igual para todo mundo. Esse é o ponto fundamental. Eu tenho que entender qual que é o meu perfil. Sempre que eu vou conversar com o pessoal, fazer palestra, eu conto a história. Tem um casal de amigos que eles passam 6 meses do ano trabalhando, viajando. Eles trabalham 2 anos e viajam 6 meses. Aí os caras olham pra mim e dizem, mas como é que é isso? E casa, carro, não sei o que. Não, eles não têm. Aí eu falo assim, mas como, né? Como é que não tem uma casa? Não, mas é isso. Por quê? Eles preferem criar, que a gente chama de memória afetiva ao longo desse processo, mas não se cobram para ter coisas que outros têm. O bem material fica para cá e o... É isso. É isso que a gente chama de bem-estar financeiro. Então eu me sinto bem com essa situação. Então eu não posso comparar a minha situação com a sua.
Cada um tem uma. Cada um tem a perfil. sua. É porque, igual o senhor acabou de destacar, né? Às vezes as pessoas têm um perfil de viajar. Perfeito. É o mais importante. Para outro, não. Para outro, a segurança de ter uma casa própria. propriedade é o mais importante, né? Cada um tem um perfil e precisa ser ajustado, né? Adequado à realidade de cada um. Então é por isso que o pessoal brinca e fala, vamos fazer investimento. E quando a gente vai fazer alguma palestra, conversar, o pessoal quer saber de investimento. Fala assim, gente, investimento é a última coisa que nós vamos tratar. É a última coisa. Porque você vai pegar 5% do que você construiu ao longo de sua vida para fazer investimento. 5%. E os 95%? O que é mais importante? Os 95 ou os 5? Aí o pessoal falou assim, mas não estou entendendo, mas eu quero ter dinheiro rápido. Eu falei, aí que está o erro. Porque nada acontece rápido, é o tempo. Toda vez que você tenta ter um dinheiro muito rápido, você se arrisca demais, hein? Você corre risco. Pode ganhar muito? Pode. Mas você pode perder tudo. Justamente. Então é perfil. Aí você tem o perfil das pessoas. Eu preciso conhecer o meu perfil. E às vezes essa questão do querer ganhar rápido, querer ter rápido, querer crescer rápido, que é o mais, talvez o mais normal da população. Que às vezes ela pensa... E aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Nós não temos, pelo menos até o atual momento do Brasil, nós não temos um costume da educação financeira no nosso dia a dia. Né? A grande parte da população não tem isso. E a gente visualiza algo que a gente não sabe fazer. Né? E quer algo que às vezes não está na realidade do nosso perfil. Isso é importantíssimo. Isso é cultural. Pessoal, a gente pega a evolução do capitalismo, né, que aí mistura tudo, porque isso tudo influencia como nós evoluímos dentro do padrão de consumo, de querer, de ter, de ser, que são coisas diferentes. Eu quero, se eu puder, eu tenho. Se eu tiver, eu não sou, e para você ser é outra realidade. É outra realidade, é tudo diferente. Então, esse padrão de evolução de consumo fez com que a gente quisesse ter mais coisas. Essa é uma coisa. Mas aí é um item que a gente trabalha desde a base da educação financeira. Ter não é ser. Então, quando você se deparar com aquele negócio que você acha inusitado, 3 perguntas simples. Preciso? Peraí. Não, poxa, eu preciso. Um telefone novo. Preciso? Não, preciso, né? Tem que ser agora? Poxa, vivi metade da minha vida sem isso. Será que eu não posso esperar? Não, tem que ser agora porque é o preço de ocasião. Tem dinheiro? Então, se qualquer uma dessas perguntas for negativa, repense a compra. E você vai ver que 90% do que a gente compra de impulso poderia ter sido evitado. Aí o pessoal fala assim, mas então você quer que para de consumir? Não. Que tenha um consumo consciente. Saiba analisar de fato, né? Porque aí você chega a ter um tanto de coisa entulhada em casa, tem um monte de coisa que não serve para nada, né? E comida, joga muita comida fora. Então a educação financeira vai muito além de só lidar com dinheiro. Tem a ver com hábito, costume, né? Com comportamento ao longo da vida. Eu até ia falar isso, assim, até o psicológico da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa que não cuida do seu bem-estar psicológico, ela acaba gastando muito sem precisar. Sem precisar. Necessidade. Nós estávamos dando um curso de capacitação para os professores de Itajubá. Nós fizemos um projeto bem legal com os alunos da rede municipal de 4º e 5º ano. E durante o processo, né, e esse foi um processo legal que o Cicobi que financiou o projeto. E aí nós chegamos dentro de um projeto de capacitação, a professora virou para mim e falou assim, André, para você é fácil falar que guarda dinheiro. Você é rico, cara. Você trabalha na Universidade Federal, você ganha muito, a gente ganha pouco. Aí, nesse aspecto,
A gente ganha mais que o professor da rede municipal. Isso não tem que negar, né? Mas eu falei para ela, a senhora sabe onde a senhora gasta o dinheiro? Ela falou assim, eu gasto comida, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, tô perguntando outra coisa. Então eu quero perguntar para a senhora o seguinte, onde a senhora joga o dinheiro fora? Ah, mas eu nunca jogo dinheiro fora. Eu falei, joga. É como assim? Quantos filhos a senhora tem? Ah, eu tenho 3 filhos. Qual que é a idade? 15, 10 e pré-adolescente aí, 12, um negócio assim. Falei, quanto tempo esses meninos ficam no banho? Ela virou pra mim e falou assim, não sei, eu nunca controlei. Eu falei, então, só já imaginou se cada um diminuísse 5 minutos de chuveiro todo dia? Teria 15 minutos por dia de chuveiro. Isso ao longo do mês. E só ao longo do mês vai te dar uma economia de quase R$100 só de energia. Ela ficou meio assim, eu falei, R$100 por mês de energia, 12 meses é 1.200. Já dá uma boa festa de final de ano. É simples. Eu falei, ainda nós não estamos nem contando a água. Nem contabilizando a água, que vai dar mais uns 30, R$40. Então são nesses pequenos itens que faz toda a diferença no processo de educação financeira. Então você quer que eu seja muquirana? Não, não é isso. Mas faça as coisas que agreguem valor para sua vida. São os ajustes, né? Ajuste fino. Ajuste fino. Né? Aí o pessoal pergunta, então o que eu devo fazer para economizar dinheiro? Eu falei, guarda. Como assim? Antes de você gastar, pega a parte que você gostaria de guardar e guarda do seu salário. Entrou o salário, você tira. Aí eu falei, mas não vai sobrar dinheiro. Eu falei, mas como é que você vai guardar então? Mas aí eu falei, mas faça a experiência. Pega o seu salário, tire R$200. Você vai passar apertado, vai. Você vai ter que cortar algumas coisas, não vai? Vou. Se você conseguir passar um mês com menos de R$200, você faz de novo no outro mês. Se você fizer isso 3 meses, aqueles R$200 já virou 600, você não vai precisar deles mais. Mas e se eu não der conta de fazer isso? Faça com 100. Faça com 50. Faça com 50. Mas não dou conta de fazer de jeito nenhum. Então, reveja os seus gastos. Porque às vezes também a pessoa, assim, a maioria das pessoas, elas não ficam, por exemplo, sem cada um tem o seu desejo. A pessoa não fica sem um chocolate. A outra pessoa não fica sem uma cerveja. A pessoa não fica sem um lanche, né? Talvez se você diminuir a quantidade. A sua quantidade, você não precisa ficar sem. Você não fica né? sem. Como o próprio alguns tipos de treinamentos físicos, dietas, coisas assim, que na verdade você não para de usar, você diminui, né? E isso pode ser aplicado no perfeitamente. Né? Eu brinco com os alunos dentro da universidade. Eu falo assim, cara, se você vai sair à noite, em vez de tomar 6 cervejas, tome 4. Na sexta já não vai fazer diferença nenhuma. Você vai economizar 30 numa noite. Sim. Né? Porque você vai no bar, é R$15 uma cerveja, no mínimo. Né? E vai fazer o mesmo efeito às 4. E não vai passar mal. Sim. Não vai passar você não vai jogar fora dinheiro ainda. Então é isso. E com a nossa vida também é isso. Então, estudos provam o que traz bem-estar não é a quantidade. É ter a possibilidade de fazer. Uhum. Então, se você gasta demais com determinados itens, você vai abrir mão de outros que poderiam ser interessantes também. Né? Nós estávamos falando aqui da beleza da região, visitar, tem restaurantes aqui na roça. Por que não ir? Não sobra dinheiro. Olha, reveja os seus gastos. Né? O que você está gastando? Às vezes dá. Não é para vir todo final de semana ou todo dia. Mas se for uma vez por mês, dá para vir. Sim. Não é? Então, esses elementos são importantes. É o equilíbrio. A educação financeira é o equilíbrio. Né? Saber equilibrar. E a gente, há pouco a gente estava falando isso em off aqui, a questão da necessidade da educação financeira desde a base, né, da nossa vida ali nos estudos, né? Como fazer isso mudar, né? É impressionante. As crianças têm um resultado tão rápido. É tão rápido com relação a isso, porque elas conseguem entender o valor do dinheiro e a importância. E isso, dentro de casa, a gente
vê isso rapidamente. Então, acho que hoje é comum, né? O pai às vezes fala para a criança, não tenho dinheiro. O que ela vai falar? Passa o cartão. Faz o Pix. Mas aí isso não é o mais importante. É ensinar de onde que veio isso. Né? Tá vendo? O papai fica fora de casa, a mamãe, a maior parte do dia para ter esse dinheiro. O que é mais legal? O papai com a mamãe junto ou fora de casa? Então você já começa a dar valor. O tempo. Lembra do tempo? Sim. Então esse é um ponto importante. E aí quando as crianças entendem esse valor, elas conseguem efetivamente entender o valor do dinheiro. Então quando a gente começa a trabalhar esse desde o primário, é muito legal. No mesmo caso de capacitação dos professores, no final do projeto, nós fizemos uma feira com cada escola fez uma feira para mostrar o que eles tinham tratado de educação financeira para as crianças, para as outras crianças, né, de outras séries. E aí chegou uma mãe para a gente, nós estávamos participando da festa, falou assim: eu queria agradecer vocês. Eu falei, mas a gente não fez nada, né? Não, vocês mudaram a vida lá em casa. Mas como assim? Tá vendo? Essa menina não podia ir desse jeito, né? Eu não podia ir com essa menina no supermercado. Era uma pedição, um negócio, e vai. Que ele queria tudo, que não sei o quê. Agora nós vamos com ela no supermercado, é diferente. Ela falou assim: mamãe, isso aqui a gente precisa mesmo? Legal isso. Tem que ser agora, né? A gente vai ter dinheiro. Porque a gente já conseguiu transmitir a questão do valor. E não é de preço, porque é diferente. Sim. É de valor mesmo. E isso tem dificultado. Essa digitalização da moeda tem dificultado muito entender a questão do valor. Né? Sim. Porque quando você tinha dinheiro. Palpável, né? Você não vê, né? Porque quando você tinha dinheiro, cédula na mão, moeda. Você tinha a dor de transferir aquele dinheiro. Tira assim da tirar assim, mas, nossa, isso aqui vou ficar sem. Você repensava. Agora não. Né? Agora não. Porque você transfere, você não sente nada. Você só vai ver depois. Então, materializar o dinheiro é muito importante. Né? Materializar na forma de itens. Para as crianças entenderem. Tá vendo esse chocolate? Chocolate aqui, o papai tem que ficar 2 horas fora de casa para você comprar ele. Aí aquilo. Nossa, o que é isso, né? É difícil falar isso às vezes para famílias mais carentes. É difícil falar isso. É complicado, porque às vezes ela não chega nem nem no chocolate. Justamente. Né? Mas é aí que vem toda a importância. Porque qualquer pequena economia que se consegue fazer, juntar, é uma grande diferença para a família. Então é relevante. Principalmente quanto menor a renda, mais necessário essa educação financeira para saber, de fato, dosar, né, o que é necessário, o que não é, para poder... E o impacto é maior. Né? Porque você fala assim, R$10, às vezes é 10% da renda. Justamente. Na semana. Então, se você conseguir economizar R$10, você conseguiu economizar 10% da renda. Viu? A diferença dos R$10 pra gente não é nada. Você vai ali, toma uma água, um café, deu R$10. Mas não é a realidade de todo mundo. Não é. E a realidade pesa, né? Pesa, faz muita diferença. Então, esses conceitos são importantíssimos. E aí eu concordo com você. A gente precisa retomar um trabalho de base nas escolas, né, para que as crianças entendam efetivamente o valor que é o dinheiro. E a partir do momento que a gente entende valor na escola, nós precisamos de 10 anos só para isso funcionar. 10 anos. Depois de 10 anos, as crianças entram com 6, 18, elas entram na maturidade, já vai trabalhar, ela já vai saber o valor do dinheiro quando ela está trabalhando. Com mais 5 anos, ela já vai formar a família. E ele já vai tratar isso com os filhos. Então nós precisamos de 10 anos. Vira natural, né? Vira natural. Exatamente como a educação ambiental. Começou na escola. Hoje as crianças já nascem com educação ambiental, já a maioria consolidada. Porque você pensa aí há 15 anos. 15 anos, 20 anos atrás no máximo aí, a educação ambiental ela não era algo
né, Comum. Ninguém ligava. Hoje em dia é algo que você joga uma coisa ali, as próprias crianças falam, opa, tá errado Tá isso aqui, errado. né? É isso. Virou natural, né? Vira natural. Então, a partir do momento que a gente investe, isso é investimento, na formação dessas crianças, a nossa cidadania financeira aumenta. E a nossa economia melhora. Porque eu sei o que eu vou comprar, vou dar valor às coisas que são importantes para mim, né? Vou ter uma reserva, e reserva é importante não só para a pessoa, é importante para o país. Sim. Eu diminuo a questão da inflação. Aquela carga tributária, Aquela tá carga pesado, tributária talvez dá pra... diminui. Entendeu? Aí é outra coisa. Eu consigo questionar a carga tributária, porque eu sei o valor do dinheiro. Sim. Né? Então você vê hoje no papelzinho lá no cupom fiscal, o arroz é R$12 de carga tributária. Um pacote de 30. Ou seja, quase metade de carga tributária. Energia, você vai lá na conta de energia, vai lá um terço. É tributo. Você fala, poxa, mas eu estou consumindo um terço a menos que eu poderia, pagando só imposto. Aí você começa a questionar. A partir do momento que você consegue entender, dá para poder, de fato, colocar ali no papel e falar, ó, isso aqui... Não dá, eu tô pagando muito para ter Os pouco. contos não fecham ali, né? Eu vi essa semana, acho que foi essa semana, até lá na rádio, no jornal, a gente fez um levantamento, que é um estudo feito lá em Pouso Alegre, que uma faculdade faz lá todo mês, sobre o preço da cesta básica no município. O IPC. Índice de preço ao consumidor. Isso. E aí, quando todo mês eles enviam pra gente os dados. E aí, esse mês, lá em Pouso Alegre, salvo engano, a cesta básica está em torno de quase R$700, né? Os principais itens. E aí, no comparativo, são 111 horas trabalhadas, né, de uma pessoa para poder comprar ali a cesta básica, né? Quase 60% do salário. Se você para pensar que quase 60% do seu salário vai só para a cesta básica, basicamente a conta já não fecha para as outras coisas, né? Exatamente. Né? Você tem aluguel, você tem luz, você tem água, você tem, hoje em dia tem internet, tem jeito de ficar inúmeros outros custos. E é interessante, tem umas pesquisas que apontam que a gente trabalha 4 meses e meio do ano para pagar tributo. Um terço do ano. Mais 3 meses e meio para pagar juros. Ou seja, mais da metade do ano é só para dinheiro de terceiro. É só para pagar coisa para terceiro. Nós não entramos nessa conta aí. É muito pesado. Né? É muito pesado. Então, se a gente repensar a questão, principalmente dos juros, porque o tributo não tem jeito de a gente sair fora. Sim. Os juros é nosso, né? É antecipação de desejo. A gente consegue aí pelo menos mais 3 meses e meio. Um pouquinho, ganha uma gordurinha. Ganha uma gordurinha. Né? E juros altos, né? A gente sabe que o Brasil tem uma taxa de juros muito maior do que a média internacional. Muito, mas muito mesmo. E como que haveria uma possibilidade assim, de mudar essa realidade? Então, isso é bem legal e a gente já tentou algumas formas e eu acho que nós estamos numa vertente muito positiva agora que tem essa possibilidade. Esse assunto já está na Base Nacional Curricular Comum. Ou seja, então no Brasil inteiro, de alguma forma, as escolas devem ou deveriam incluir o assunto educação financeira como um tema transversal dentro da formação dos alunos. Tá? Então essa é uma realidade. Se a gente conseguisse fazer isso, é aquela conta. Em 10 anos a gente já teria um resultado fantástico, né, da população. Mas para isso nós vamos quebrar algumas barreiras sérias. Né? Primeiro que, em geral, eles associam o assunto de educação financeira com matemática. São coisas distintas. Nós usamos parte da matemática para tratar de educação financeira. Você viu que eu não falei de matemática em nenhum tempo, Sim. Eu falei sempre de comportamento. Apesar de ser professor de matemática financeira, isso é um item importante. A gente precisa entender, precisa separar.
Nós vamos usar muito sim a matemática, mas eu preciso entender que isso não faz parte só da matemática. Elas caminham juntos, mas de forma e separadas. podem ser abordadas de formas separadas. Aí nós estávamos dando a capacitação, a professora falou assim, mas eu sou professora de inglês. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Mas como é que eu vou tratar isso dentro da turma? Olha, tá cheio de texto em inglês ou de frase, de menção, que trata de assuntos relacionados à educação financeira. Consumo, juros, inflação, né? Eu até brinquei, saiu a notícia que o Banco Central cortou a taxa Selic. E o banco, o Fed americano, aumentou a taxa equivalente Selic deles. Já dava um comparativo. Você já dá um comparativo. E é em inglês. Então você consegue tratar. Eu falei, mas eu não entendo desse assunto. Eu falei, então, esse é o ponto. Nós precisamos levar esse conceito para os professores. Nós precisamos capacitar os professores, né? Eles usando isso na vida pessoal e levando para a sala de aula, você resolve o problema. Tem uma pesquisa que nós fizemos, né, nos institutos federais, né? Foram 3 trabalhos de dissertação, né, de alunos do mestrado lá na Unifei. Eles avaliaram o nível de conhecimento, a gente chama de alfabetização financeira dos professores que trabalham no Instituto Federal. Então, o nível de conhecimento deles é acima da média nacional. A nossa média nacional, que a gente chama de nível de alfabetização financeira, é 33 de 100. Um dos professores era 66. O dobro da média nacional. E aí nós medimos o dos alunos. Abaixo da média nacional. 20 e poucos, 28. E aí você fica pensando, olha, se os mestres têm um nível tão alto de educação financeira, por que que o pessoal, os alunos que estão em formação, é tão baixo? Porque não é feita essa transferência. Porque dinheiro ainda é um tabu. Justamente, né? É aquilo que a gente falou, né? Você falou ali no começo, né? A pessoa não quer falar do salário dela, não quer falar quanto que ela ganha, não quer falar quanto que ela gosta, não quer falar que de fato ela está devendo, que de fato ela precisa se cuidar, né? Que ninguém quer admitir que ela não sabe fazer. Não sabe lidar com dinheiro. Não sabe lidar com dinheiro. E essa é a maior realidade. Eu não sei lidar com dinheiro. Tudo bem, vamos procurar quem sabe. Para ajudar. Esse é outro ponto importante da educação financeira. Então, na definição internacional da OCDE, fala, você tem que se sentir bem, tem que tomar a decisão certa e tem que saber onde procurar ajuda. Que, em geral, não é com o gerente do banco. Nada contra o banco, nem contra o gerente, né? Mas, principalmente os bancos comerciais, eles precisam atingir meta de venda de produto. E aí... Você chega falando que você está endividado, eu ia falar, tem um plano para você aqui para resolver isso. Que às vezes não é o mais adequado. Por quê? Nem sempre os gerentes do banco têm o melhor conhecimento também do processo de educação financeira. Porque geralmente ele é vendedor ali, no caso, né? Ele é um vendedor. E acontece muito, apesar de ter um rigoroso controle do Banco Central, dele ter problema financeiro também. Porque dinheiro é igual comida. Você começa a ver aquelas cifras grandes, você acostuma. É milhões, é bilhões, é milhões. Você acostuma com aquilo. De repente você pega 1000zinho. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Não vai dar nem para cerveja no final de semana. E o que é importante assim na educação financeira, o mais importante, ou o ponto que você visualiza assim, a priori, que a pessoa precisa de fato, hoje eu não sei nada e eu preciso pelo menos aquele ponto para dar um start? Eu preciso entender a importância dos juros na minha vida. E é simples, né? É o que eu comentei. No começo do mês, você tira R$200 e coloca ele na poupança. Mas na poupança não rende nada. Cara, esse é fundo de reserva, é poupança. Coloca lá, você não vai precisar dele. Mesmo na poupança, a hora que passar esse mês, você já não vai ter mais 200. Você vai ter 201.
Vai ter aquela quirerinha. Que é isso, é isso. Se você tivesse no cheque especial, uns mesmos R$200, você não teria 201. Você teria que pagar 220. Viu a diferença? É melhor um do que pagar 20. É melhor receber um do que pagar 20. Então isso faz toda a diferença. Aí você, mas eu não consigo porque eu já estou devendo em muitos lugares. Beleza. Você está devendo? Tô. Então faça um plano de recomposição. Acerte a sua vida. Não, mas eu estou devendo muito. Hoje nós temos uma lei que protege os superendividados. Então, se você for procurar o PROCON da região, ele já, ou o juizado especial, ele já tem que ajudar a tratar seu caso. Então, você vai fazer uma recomposição de dívida. Para poder ter um fôlego e ir se ajustando. E esse é outro item importante. Não acontece do dia para a noite. Então, tem que ter a paciência. Você tem que ter paciência. 10 meses no mínimo, 2 anos, 3 anos. Você comprou uma casa de 30 anos de financiamento. Então você está amarrado com ela 30 anos. Não é um dia, são 30 anos. Chão, e acontece muita coisa nesse período. Então isso você tem que ter consciência. Lembra do tempo que eu falei lá no começo? Sim. Então é isso. Tira os R$200 que você vai ver a diferença. E entender essa questão dos juros mesmo. Né? Porque ao invés de pagar, eu posso receber. Se você conseguir fazer de 3 a 7 meses de reserva financeira do que você ganha, você muda de status na sua vida. Não é simples. Você vai demorar aí uns 3 anos para fazer isso. Porque você vai fazer com pouco. Porque senão você vai desestruturar a sua vida. Mas a partir do momento que você consegue ter essa reserva, o mundo se abre. Por quê? Se acontecer algum problema de saúde, você vai ter só o problema de saúde. Porque o dinheiro vai estar lá, você paga aquele negócio, a cabeça livre e você toca para frente. Se você não tiver a reserva e acontecer o problema de saúde, você tem 2 problemas. Aí você toma a decisão errada. Então hoje, fazer reserva e conhecer essa função de juros, eu acho que é a base, né, para a gente começar a fazer, começar a pensar. E aí depois a gente vem equilibrando. Nem restrito demais e nem liberado demais. Esse equilíbrio que é importante. Eu tenho que deixar de fazer as coisas? Não. Só não precisa fazer todo dia. Saber se regrar, né? Você tem que saber fazer esse regramento aí. Geralmente a gente não sabe fazer. E essa questão, né? Igual você falou, no caso da emergência financeira, digamos assim, né? É algo que, assim, a maior parte da população, de fato, não tem, né? Não consegue criar esse vínculo do guardar, do deixar um pouquinho aqui para justamente fazer o pé de meia que a gente fala muitas vezes, né? Para poder seguir, né? O pessoal me pergunta assim, André, você tem planilha? Você pode me dar uma planilha que você usa, ou os aplicativos, isso aqui? Eu falei, não, eu não tenho. Falei isso hoje. Não tem. Mas se você fala sobre isso e você não tem, você não usa? Porque eu tenho disciplina. Então já tiro o dinheiro, faço isso, deixo as contas pagas. Virou algo natural. É natural. Então você já tá lá. Se você fizer melhora. Mas vai estragar meu bem-estar. É que você vai começar a ter um estresse, eu preciso estar na planilha. E não é isso. Tá? Então eu já sei. Então, primeiro eu tiro a minha reserva. Depois que eu tirei a reserva, o resto já está mais ou menos equilibrado no que eu gasto todo mês. Então a gente tira, tem essa política. E você vê, tanto que isso é importante. Né? Tem um ano, meu filho, de repente, apareceu com um tumor na cabeça, no cérebro. Aí você fala assim, puxa, e agora, né? Ferrou. Descobri na sexta, consegui com um amigo, conseguiu uma consulta para mim na segunda, em São Paulo, operou na quarta. E aí? Cheguei lá, eu tenho seguro de saúde, tenho plano de saúde. Não aceito. É só particular. Hospital, só particular. E aí?
Como vai fazer? Como é que você faz? Se eu não tivesse a reserva, eu poderia estar até hoje com esse negócio na cabeça. Mas eu tinha a reserva, falei, pode fazer. Não tem problema. Aquela segurança que Que você eu tô criou tranquilo. ali. O meu problema era só cuidar do meu filho. E aí resolveu. Pronto. Tranquilo, passou, tá tudo certo, vamos embora pra casa. Ah, mas acabou o dinheiro. Esse dinheiro era pra isso. Era justamente para Era segurança, pra isso, né? E agora? Voltei a Vamos começar de novo. fazer minha reserva. Né? Deixei de consumir algumas coisas, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, aumenta a reserva, guarda um pouquinho mais rápido. Agora, mais do que nunca eu sei, se eu não fizer e acontecer alguma outra coisa, eu vou ter 2 problemas. Se um já é ruim, dois. Se um já é ruim, 2... A pandemia, ela trouxe uma situação, a gente até falou um pouco em off, né? Ela trouxe uma situação no país também que, assim, em todos os setores ninguém estava preparado, né? Seja a saúde não estava preparada, o comércio não estava preparado, a educação não estava preparada. Como que se faz, né? Num país, né, do tamanho que é o país, onde ninguém, de fato, aí é onde a gente vê que ninguém estava preparado para uma emergência financeira. Né? E aí você vê que eu falei, lembra lá, de 3 a 7 salários. Né? Então, se você pega o trabalhador, ele tem 4 meses de fundo de garantia, de tributos? Não, tem 4 meses de seguro-desemprego. Ah, sim. Né? 4 meses de seguro-desemprego. Se ele tem mais 3 ou 4 ou 5 de reserva, É muito. ele está tranquilo. Então ele tem um tempo bom para se reprogramar e conseguir um novo emprego e não parar com a vida. Isso em tempos normais. Em tempos normais, mas na pandemia não foi isso. Na pandemia foram 2 anos. Então esse não tem preparação para isso. A gente viu que muitas empresas quebraram. Então foi exceção da exceção. Mas, por outro lado, uma certa ocasião, estava quase terminando já a pandemia, eu estava indo para a Unife a pé, caminhando, e à minha frente 2 pessoas conversando. Essa pandemia foi excepcional, financeiramente, para a gente. Aí eu fiquei só de bituca, né? É chato falar isso, mas me interessou, né? Mas por quê? Olha, porque sobrou dinheiro. Eu falei, mas, poxa, a gente gastava muito dinheiro à toa. Sai, faz aquilo, agora a gente viu que pode melhorar. Então teve os 2 lados também. Pessoas que aprenderam a lidar com Porque deixou de gastar excessivamente. Você tinha que ficar em casa, certo? Era obrigado. Era obrigado a né? ficar em casa. Então você não gastava dinheiro com muitas coisas que fazia. E você começou a pensar mais no seu bem-estar. Né? Então aí que foi o boom lá. Falou, venderam colchões melhores. Venderam sofás melhores, cadeiras melhores, porque as pessoas começaram a ver que aquilo era importante para a vida dela. Então teve um lado ruim, efetivamente, né? Mas teve uma parte menos ruim, que as pessoas aprenderam a dar valor a algumas coisas que eram importantes. Sim. A família. Né? Teve casamento que acabou, mas teve casamento que voltou. Se fortaleceu, né? Crianças começaram a conviver com os pais, porque pais de cidade grande saía cedo, as crianças dormiam, chegava de noite as crianças dormindo, e não vivia com o pai, com a mãe. Agora não, começou a viver, ter uma vida. Né? Então, se a gente aprender a equilibrar essas 2 coisas, é importante. E às vezes, nem tudo tão ruim é só ruim. Sim, justamente. Às vezes te faz pensar e repensar. Né? As coisas que são importantes para a vida. E muitas pessoas mudaram. Nossa vida mudou depois da pandemia. Sim, ninguém é o mesmo depois da pandemia. Mas a reserva financeira era importantíssimo porque você teria um fôlego para pensar e repensar a sua vida. E tempo não faltou para gente repensar. 2 anos. Né? E a gente teve que fazer coisas novas. Eu trabalhava, na época da pandemia, eu trabalhava numa empresa de adquirência
E a gente falava muito com muitos empresários sobre a questão do seguro. O seguro de vida, o seguro de Produção, seguro. produção, o seguro do próprio comércio em si. E a gente nota que... Porque o seguro ele também faz parte de um planejamento que assim, o nosso país ele não está acostumado. Né? Você vê outros países, como o próprio Estados Unidos, todo mundo tem um seguro. Às vezes a pessoa ganha de presente de um avô, da avó, do pai, um seguro. E no país é algo que não existe, né? É outro planejamento financeiro que é muito necessário, principalmente em algumas situações que depois que se passou não tem o que fazer, né? Você tocou num assunto muito interessante. Na pesquisa de alfabetização financeira que a gente faz, nós consideramos alguns elementos importantes, né? Previdência, seguro, investimento, poupança, para a gente entender o que as pessoas sabem disso. E o seguro é o conceito que menos pessoas sabem. Assim, disparado. De 6 questões, seguro é a que mais se erra. O pessoal não sabe o conceito de seguro. Então, se você não sabe o conceito, você consome... Ou você consome o produto errado, ou você não consome. E é isso que você está falando. Né? Então, isso é muito legal entender o conceito de seguro. O seguro prestamista, por exemplo. É fantástico. É caro no Brasil, muito caro. O que é o seguro prestamista? Ele garante as suas prestações caso você não tenha salário. Para quem é trabalhador, é importante. Sim, tudo é comprado a prestação. Tudo é comprado a prestação. Né? Se você compra a prestação, você teria que ter um seguro prestamista. Mas como eu não sei o que é, eu não presto atenção. Então o seguro, o conceito básico do seguro é o seguinte: eu transfiro o risco para alguém. É isso. Então, eu tenho medo de perder meu telefone. Aí você fala assim, não, se você perder, eu te pago outro. Ah, mas como assim? Você me paga um valor, se acontecer o sinistro, eu te pago outro, você não vai ficar sem telefone. Beleza? É o que a gente faz com o carro. A gente entende com o carro. Se eu bater o carro, já pensou um carro de 100 mil, se eu bater, eu não posso ficar sem, vou perder o dinheiro. Né? Justamente. É isso. Aí você fala assim, você faz seguro de vida? Ninguém gosta de seguro de vida. Ah, não, vou fazer seguro de... vou fazer seguro de vida pra ficar com a minha esposa, pra dar pro Ricardão. Mas não é isso. A essência do seguro de vida não é essa. Por quê? Depende da fase de vida que você tá. E aí você tem significado diferente. O seguro de vida para pessoas mais jovens, ele é barato. Você vai pagar um valor muito barato por mês para ter um prêmio alto. A partir do momento que você vai envelhecendo, o prêmio é baixo e o valor é alto. Porque o risco de você morrer é maior. Sim. Simples assim. O que você vai proteger com o seguro de vida? Você não vai proteger sua vida. Porque se você morrer, você não vai usar ele. Então você vai proteger a vida das pessoas que você gosta, que está do seu lado. Então se você tem filho pequeno, fazer o seguro de vida é legal. Porque você vai dar condição para eles ter uma vida melhor até uma certa idade. A partir do momento que seus filhos já estão numa situação organizada, tem renda, tem tudo, você precisa fazer seguro de vida? Né? Só se for proteger a esposa ou o esposo. Ou quem está vivendo com você. Uhum. É isso, para dar um conforto para ele. Depois de certa idade, você não precisa mais. Então, esse é um item importante. Entender esse conceito. Carro. Se você tem carro, você protege o patrimônio. Se você tem uma casa, você protege o patrimônio. Então, o seguro tem que ser mais difundido para que mais pessoas utilizem e que ele fique mais barato. Eu lembro de um exemplo que a gente viu sobre a questão do seguro, que o cara, se não me engano, acho que era o comércio dele, alguma coisa assim, e aí foi oferecido seguro para ele. Ele falou, não, aqui é um lugar seguro, tranquilo, tal, não acontece nada, não tem porquê. E passado ninguém vai me roubar. Ninguém vai me roubar, tal. E aí, passado uns dias, não foi o roubo, mas foi enchente. uma descarga elétrica, alguma coisa assim, e ele perdeu os equipamentos. E aí ele perdeu um monte de produto. E aí o que ele precisou fazer? Tirar dinheiro de onde que ele não tinha para poder comprar os equipamentos, né? Então, assim, é algo que a gente realmente, a sociedade, ela não tem o entendimento, isso que você falou, né? O conhecimento e, de fato, a necessidade de um seguro, né? Que te vai
cuidar, porque assim, ninguém quer fazer o seguro porque espera que seja roubado. Que Pelo contrário. Quer que nunca aconteça. Mas se vier a acontecer, você fica tranquilo, pelo menos por aquele período até você se restabelecer, né? A ideia é essa, né? Que você transfere esse risco para alguém e alguém paga esse risco. E tem muita gente interessada em assumir risco. Sim. O que mais tem, né? Tem muita gente interessada em assumir risco. Professor, e aí, há um tempo atrás, você recebeu um título aí de embaixador da educação financeira no Estado. Como que se chegou nesse prêmio? Como que foi receber Esse foi uma parte legal, Herbert, porque, como eu falei, desde 2014, 2015, eu venho trabalhando com educação financeira. Brigando para... trabalhando, trazendo os projetos, fazendo as coisas. E coincidiu da gente começar praticamente junto com a Associação de Educação Financeira do Brasil, a AEF Brasil. E sempre participando dos eventos, congressos, eu falei, não, vamos fazer junto, vamos participar. E aí, dentro do curso de capacitação do Estado, a AEF Brasil achou que eu merecia, né? Esse título pela difusão, pela forma que a gente tratava o assunto e pela responsabilidade com que a gente tentava tratar o assunto. Num momento muito difícil, porque começou a surgir muitas pessoas tratando sobre o assunto, mas tratando do assunto de maneira não pautada numa base científica ou tentando empurrar produtos. E a gente nunca foi por esse lado. Então, no entanto, a pessoa fala, o que você recomenda de investimento? Eu falei, não recomendo nada. Eu não posso recomendar investimento. Eu não sou corretor de investimento. Essa é a nossa responsabilidade. Você tem vínculo com algum produto? Não tem vínculo com nada. Eu posso falar mal de qualquer um. Posso falar mal de todos igual. Eu posso falar mal de todos igual. Você falou bem, né? Porque nada é tão positivo e nada é tão negativo. Então foi nesse aspecto que surgiu e foi bastante gratificante. Infelizmente, a professora Cláudia Fortes, que era superintendente da EF, por uma ironia do destino, faleceu e aí logo em seguida veio a mudança de legislação e acabaram com a Associação de Educação Financeira do Brasil. Nossa, como é que... Brasil, a gente constrói e destrói, constrói e destrói. Mais fácil destruir do que construir, né? E é um trabalho assim que ele deveria ser contínuo e assim é algo, digamos assim, é de eterno, né? É perene. Ele não deve mudar, né? Deve continuar, porque ele vai diminuir no ciclo de vida normal, né? Você investe muito, depois você investe menos para ele continuar na onda e não perder relevância, porque senão a gente perde o sentido também. É o que nós comentamos, é igual a educação ambiental. Hoje as crianças já nascem com essa vertente de preservar. O dinheiro ainda não é assim. Nós precisamos trabalhar para que a gente consiga tratar dinheiro de maneira bem tranquila. E apesar de aquilo que você acabou de falar, eu não posso falar de investimento, não posso citar investimento, mas como que seria a forma mais, digamos, natural das pessoas investir com aquilo que ela tem disponível sem se arriscar muito, porque há os condicionamentos de cada um, né? Isso. Há gente que pode fazer, tem gente que não pode fazer, mas a gente sempre tem que ter essa visão, né? Depende do perfil de risco. Como eu já falei, né? A gente vai, quando você está apto a fazer investimento, você vai num banco, numa corretora e você faz um API, análise de perfil de investidor. E aí, no análise ele vai te dar qual que é o seu perfil de risco. Se é o perfil de risco mais conservador, se ele é moderado ou se ele é agressivo. De acordo com o perfil, você monta uma carteira de investimento. Só que você monta uma carteira de investimento considerando que você já tem uma reserva. Por isso que eu falei que o investimento é no máximo 5%. Porque você tem uma base para suportar aquele investimento. Né? Se você é um investidor arrojado, né, agressivo, você pode perder tudo. Se você não tiver uma base, você pode cair. Né? Então são itens importantes. O tombo grande, né? Então esse é um padrão. Mas
pessoal fala assim, mas se eu quiser ir direto para o investimento e pular tudo isso? Perfeito. Não tem problema, não tem nada que te impede. Entretanto, você tem que estar ciente do risco. Né? Então, esses elementos são importantes a gente considerar. Qual que é o meu perfil? Mas, sem esquecer da base. A poupança, o pessoal fala muito da poupança. Ah, que é ruim, que não sei o que não dá dinheiro, não sei o quê. Mas ela não é para dar dinheiro. A caderneta de poupança é um perfil para você guardar aquela reserva que ela é líquida a qualquer momento. Né? Ela está líquida a qualquer momento. Você mexe com ela a qualquer momento. Por quê? Se eu sou um pouquinho mais agressivo ou um pouquinho moderado e passo por um CDB, tem mais ou menos o mesmo perfil da poupança, tem algumas aplicações CDB que exigem que você fique com o dinheiro lá 6 meses, no mínimo. Ou seja, nesses 6 meses você não pode mexer com o dinheiro. Tá preso lá. Tem risco? Não, não tem risco. Mas ele não tem liquidez. Ele não tem essa flexibilidade. Exatamente. Ah, e se acontecer um problema com meu filho no meio do caminho? Você não mexe com ele. Que é a mesma coisa do imóvel, por exemplo. Ah, vou investir no imóvel. Perfeito, é um investimento bom, que vai te gerar um aluguel, que é um retorno. Né? Esse é o conceito de investimento. Eu coloco uma quantidade de dinheiro maior agora para ter um retorno no futuro. Então, 0,8%, aluguel, chega a dar. Tem risco? Não tem risco que imóvel... Não, tem risco sim. Se o inquilino não te paga 3 meses, você perdeu 3 meses de renda. Né? Então, o aluguel, para quem recebe, é um investimento também. Tem liquidez? Não. Você não vende uma casa do dia para a noite. Não, mas dependendo do mercado, você não vai receber aquilo que você vale, quer. Né? Às vezes até que você pagou. Não, mas sempre, mas se eu preciso do urgente, você precisa vender mais barato. Então, são 2 elementos importantes, que é o retorno, que eu quero, e a liquidez. O retorno está associado com risco. Risco maior, retorno maior. E a liquidez está associado com quanto tempo você vai demorar para converter aquilo em dinheiro. Então, são itens importantes para a gente entender para chegar no investimento. Ah, mas eu quero chegar em ações. Perfeito, tá tudo certo. Você pode perder tudo, mas você pode ganhar muito também. Né? Então, esse é o item. Tem liquidez? Tem liquidez diária, mas não garante o rendimento. É porque um dia, apesar de ter liquidez, um dia você colocou 5, você vai ter menos 1 e no outro dia você pode estar mais 3. 100, né? Não tem essa. Né? E não é loteria. O pessoal vai subir. Não é. Então você precisa entender o que está acontecendo. Né? Você precisa entender. Vamos pensar. Petrobras. A ação mais famosa do Brasil é a ação da Petrobras. A ação da Petrobras sofre todo dia com ações do governo. Vai trocar o presidente da Petrobras, a ação cai. Não, vai ficar o presidente da Petrobras, a ação sobe. Então você precisa entender essa dinâmica do mercado também. O que acontece. Mas ela está dando muito resultado. Perfeito, essa é outra coisa. Ela está distribuindo dividendos, é uma outra forma de rendimento. Tem um assunto que está em pauta agora. É isso. Vamos distribuir dividendo. Não, dividendo tem que ficar para o país. Não. Então, quando distribui dividendo, o maior acionista é o governo. Quem mais recebe dinheiro? É o governo. Vem os dividendos. Entendeu? Então você precisa entender dessa dinâmica, que aí é complexo. Não é simples. Né? Você precisa acompanhar, tá ali, verificar. Né? Você pode colocar o dinheiro e largar? Pode. Só que quando você fala assim, nossa, agora eu quero tirar, pode ser que não tenha o rendimento que você gostaria. Ou o rendimento, às vezes, está menor do que uma renda fixa. Então, tudo tem que ter, de fato, esse estudo mais aprofundado. Né? Viu? Que aí, como que o juro, entender dos conceitos econômicos, inflação, faz todo sentido quando a gente fala de educação financeira. Porque a melhor decisão está relacionada com muitas coisas. E, professor, uma coisa que muita gente às vezes ouve muito, mas entende pouco.
por exemplo, a questão da própria taxa Selic. A gente acompanha aí desde o ano passado, tendo as quedas a cada reunião lá do Copom, 0,5% lá, 0,25%, não lembro. O último foi meio também. 0,5%, né? E aí vem tendo essas quedas com possível progressão para mais algumas projeções de quedas, né? O que isso de fato impacta na vida do cidadão comum? Ela impacta diretamente a vida do cidadão comum. E para um assunto bastante simples. E é o que a gente já falou. A gente precisa entender de juros, né? Então, uma taxa... vou colocar uma situação para gente, só para a gente entender. Você tem 100 mil para investir. 100 mil, tá 100 mil lá. Você vai lá na poupança, ele vai render 6,5% ao ano. No ano ele vai render 6,5%, 6,65%, que é 0,5%, dependendo da taxa, eu vou colocar 6,65%. Aí o governo te oferece 10,75%. Onde você vai colocar seu dinheiro? Nesse 10. No governo. Pô, não vou colocar na poupança. Né? Ele vai me pagar real, tudo certinho. Eu coloco o dinheiro no governo. Aí, mesma situação. Ó, eu tô aqui com o governo, pagando 10,75, mas se eu investir na minha empresa, a minha empresa vai dar 19% ao ano. Onde que eu vou investir? Na empresa. Então eu vou colocar o dinheiro na empresa. Ela paga mais, tem um risco maior. Mas eu coloco o dinheiro na empresa. Então isso já dá a base para a gente entender. Olha, taxa de juros quando está muito alta, eu vou emprestar dinheiro para quem? Para quem tá? Para o governo. Então, as nossas empresas têm que ganhar muito dinheiro para você colocar nela. E aí eu estou falando do seu Zé lá da esquina com a vendinha. Poxa, ele podia vender a venda e colocar o dinheiro no governo, porque ele ganha muito mais dinheiro. Uhum. E eu vou fechar a venda. E se ele fecha lá... Você desestrutura toda a comunidade. Entendeu? Ou, não... Para eu ganhar na minha venda o que o governo me paga, o que eu tenho que fazer? Subir o preço. Então, subo o preço. Então, a taxa de juro alta, ela também contribui de forma indireta com a elevação dos preços. Porque eu tiro... e deveria ser o contrário, né? Porque a taxa de juro alta é para conter a inflação. Mas todo mundo pega o dinheiro e investe no governo. Então, as empresas não fazem reinvestimento. Elas não aumentam o parque industrial. Se ela não aumenta o parque industrial e ela precisa vender, só tem um jeito de vender e ganhar mais dinheiro. Aumentando o preço. Então esse é o que acontece com o Brasil hoje. O que a gente chama de capacidade produtiva. Nossa capacidade produtiva é baixa. Ela vem estagnada há muito tempo. Né? E quando a gente começou a ter condições de melhorar a capacidade produtiva, que a nossa taxa de juros estava muito baixa, foi no início da pandemia. Aí é onde tem. Que aí ninguém investiu nada, porque você vai ficar aberto. Todo mundo foi segurar. Todo mundo segurou. Entendeu? E aí o reflexo natural da pandemia seria aumento de preço. Porque se todo mundo ficou em casa, o que você vai produzir? Nada. Então os preços iam aumentar. Então o reflexo da inflação que nós vimos agora e a necessidade de subir a taxa de juros foi exatamente por causa da pandemia. Só que nós estamos voltando na estabilidade. Nós estamos aí com taxa praticamente sem taxa de desemprego estrutural, porque 6,5%, 6% é normal. Esse é uma variação normal de taxa de desemprego. Então a gente não tem capacidade produtiva. Por isso que os preços não baixam. Porque a partir do momento que você coloca mais produto no mercado, o preço diminui. Sim. E isso não está acontecendo. Então tem mais gente trabalhando, mais gente ganhando dinheiro, os preços não estão diminuindo, e aí a taxa tem que ficar alta para tentar conter esse consumo. Até por conta de não ter quebra em alguns setores, né? Perfeito. Viu como é que a taxa de Selic é importante? Sim. Então ela é uma reguladora de preço e de condição econômica. Ela é simplesmente para garantir o poder de compra da moeda. Né? Mas aí a gente indexa ela com uma série de outras coisas. O IPCA ali, que são vários índices ali, eles estão vinculados diretamente à Selic também, ou não? Não, direto não. Ele é uma das bases que a gente utiliza para variar a Selic.
né? Uma das bases. Porque a Selic ela é montada, isso é legal, depois se você puder pegar no Banco Central e colocar a imagem para a galera ver, é muito legal como é que monta a Selic. Ela usa os indicadores nacionais, os indicadores internacionais, né? E o pessoal faz toda uma avaliação de como essa interconexão, essa interrelação pode afetar a economia do país. A função do Banco Central é garantir o poder de compra da moeda. É isso, ele existe para isso, para que a gente não tenha uma variação muito grande nesse poder de compra. Por isso que a partir do momento que a inflação diminui, ele pode ir diminuindo a taxa, porque eu estou garantindo que tem um equilíbrio entre as duas coisas. É legal, é bem legal. Bem legal e complexo. É complexo, tempo, né? é. E não é assim do dia para a noite que se fecha a taxa. As pessoas falam, não, porque tem isso aqui, tá fazendo errado. Não, é um negócio muito complexo e sensível, né? Então não dá para baixar muito, porque o impacto da guerra da Ucrânia com a Rússia afeta diretamente nosso mercado. Até porque também tem que entender o comportamento do mercado, não só nacional, mas mundial, né? Para que as balanças não... E esse comportamento é de longo prazo, ele não é de curto prazo. Porque essa redução na taxa Selic hoje, ela vai trazer impacto no mercado daqui 3 meses, 4 meses. É a projeção mais longa. É mais longa, não é de imediato. Um tempo atrás, né, acho que alguns anos atrás, acho que foi até na gestão passada, não sei se já havia se falado isso no país, falava-se de retirar, né, o Banco Central, vender o Banco Central, alguma coisa assim, eu não lembro qual foi a autonomia do Banco Central. O que isso de fato poderia impactar também na nossa sociedade, na economia nacional? Hoje o Banco Central já é autônomo, né? Sim. Então, a gente viu muitas matérias no jornal do governo brigando com o Banco Central. Sim. Independente, dos dois governos. E é isso que mostra a independência do Banco Central. Porque ele não quer ajudar, atrapalhar nada da política econômica, da estrutura econômica que o governo quer implantar. Pelo contrário, ele está preocupado com a população, com o poder de compra da população. Por isso que ele, tem que baixar a taxa de juros, não sei o quê. Eu falo, não está na hora. Porque eu estou vendo todas essas coisas que vocês não querem enxergar. Eu falo assim, mas não é que eu não quero. Ele não quer enxergar, porque os dados estão aí. Sim. Se ele consegue ver, por que a equipe não consegue ver? Né? Então, é exatamente isso. É essa autonomia. E o que é mais importante é que, às vezes o pessoal leva para um lado político e fala assim, o Campos Neto foi considerado, por mais de um ano, um dos melhores presidentes dos bancos centrais, né? Na atuação do poder de compra, de garantir efetivamente a capacidade de compra do real. Porque independentemente de gestão e governo, quem está ali na gestão, ele quer o juros mais baixo possível para que ele tenha aquela, digamos assim, eu baixei os juros, eu fiz isso. Porém, existe a necessidade desse controle para que não afunde como a gente viveu lá atrás, as trocas de moedas e aquilo tudo, né? Então, aquele descontrole que tinha, emissão exagerada de título, de moeda, né? Então, isso provocava, porque quanto mais dinheiro você injeta na economia, mais moeda circula. Se tem muito dinheiro, a lei da oferta e procura. Eu preciso aumentar o preço das coisas. Todo mundo está comprando tudo. Uhum. Então, aí eu tiro o dinheiro do mercado. Como é que eu tiro o dinheiro do mercado? Aumentando a taxa de juros. Por quê? Peraí. Então, se o juro é bom, eu vou deixar de comprar e vou guardar o dinheiro. Tem reflexo também. Tem consequência. Então, essa é a função do Banco Central. Opa, traz aqui seu dinheiro aqui, porque... Só que isso penaliza o governo também, se ele tem dívida. Porque aí 1% de aumento na taxa Selic é 1% de juros que o governo vai pagar mais. Tem esses reflexos. Tem esse reflexo. Por isso que o governo também fica para baixar. Então você fala assim, o governo está querendo captar mais dinheiro, ele emite título. Então vamos emprestar dinheiro para o governo. Beleza. Só que isso aumenta a dívida do governo também. Vamos parar de pagar o juro do governo, que é um absurdo. Você está penalizando a população que investiu no governo.
Por isso que a briga é mais... É mais embaixo. É mais embaixo. E a questão da Casa da Moeda, a emissão de nota, né? Como que funciona esse emitir ou não moeda? Acho que hoje a gente já não tem tanta mais emissão de moeda. Ela é mais controlada. Né? É, mesmo porque a gente não tem mais moeda física quase circular, Sim. né? Então, na verdade... Então o próprio governo já está falando disso de ter a moeda virtual ali. Né? O próprio Banco Pix Central, o Banco Central, né? Ele vai... Aí tem o Drex, que é o real digital. Isso, é o real digital. É o Drex, que é a troca, né? Pra gente, tem dois pontos também. Não é só bom e nem só ruim. Lembra da dor do dinheiro que nós comentamos? Você para de viver com isso. Entretanto, você consegue um controle econômico muito maior. Porque você sabe onde está circulando dinheiro, para onde que ele vai. Desde a fonte ao final, né? Você consegue pegar toda Rastrear. A circulação daquela moeda lá. Então hoje a gente já não tem tanta emissão de dinheiro igual se tinha mais. Hoje é quase que reposição. Muitas notas estragam, são rabiscadas, etc. Então você tem um valor de reposição alto. E tem um custo alto isso também. Então tem que ter um desembolso, né? Por isso que a gente não vê mais moeda. Fazer moeda é caro. Um real de moeda fica mais caro do que a moeda que vai ser impressa, né? Então, por isso que a gente não tem essa emissão mais de moeda. Então diminuiu bastante, né? O tesouro, a Casa da Moeda quase que perdeu o sentido. E eu acho que assim, a questão também hoje das moedas digitais, e acho que o governo ele vai querer, obviamente, tá mais dentro desse meio por conta da rastreabilidade, né? Também. Quando a sonegação, porque assim, o dinheiro físico, como a gente conhece, a sonegação de imposto é gigantesca, né? Não só a sonegação, né? Mas também os desvios, né? A parte de corrupção também. Então, o real digital, a gente teria quase que sonegação zero, porque você consegue rastrear. E aí a necessidade de uma mudança tributária forte, porque senão a gente não vai dar conta. A carga tributária é pesada e desleal. Então, isso precisa mesmo. E aí a gente vai entender o quanto que isso é importante. E aí nós precisamos efetivamente entender como que vai funcionar esse item. O Drex já está em teste. Já está funcionando. A ideia é que 26 você já tenha uma boa parte da economia migrada. Ele já está funcionando. No caso ali que a gente está falando dessa da própria sonegação em si, esses pontos assim, né, e na própria corrupção, né? Com dinheiro físico acaba acontecendo mais, porém com o dinheiro digital, o próprio Pix já vem limitando isso, né? Essa forma de rastreabilidade, ela não sei se todos os países têm isso, mas o Brasil é um dos pioneiros, né? Não tem. Alguns países têm, mas não... Semelhante ao Pix. Semelhante ao Pix. A Austrália tem, alguns outros países da Europa fizeram testes, né? Mas por causa do euro não foi para frente, né? Então aqueles que não estão integrados à moeda na Europa, alguns ainda têm, mas o Brasil é pioneiro nessa categoria, né? de digitalização da moeda e do próprio Pix, porque o Pix ele não tem nada a ver com o banco, né? O banco é só um usuário do sistema, porque todo o sistema está no Banco Central. No entanto que cobra-se 3 centavos a cada 1.000 transações do banco. Então é insignificante. Tem alguns bancos que já cobram Pix. Tem alguns 3, 4, 12 reais do Pix. Mas esse ele está te cobrando uma tarifa que praticamente não deveria existir. Porque não tem uma regulação. Não tem. Fato, você né? fala, o banco pode cobrar. Mas se ele paga 3 centavos a cada 1.000 transações, por que ele vai te cobrar 12 em uma transação? Um jurinhos aqui de manutenção, manutenções. Né? Então não faz sentido. Pessoa física efetivamente não paga, tá? Pessoa física, acho que nenhuma. Mas pessoa jurídica os bancos estão pagando, estão cobrando. Alguns bancos estão cobrando. Eu já vi que as adquirências cobram muito pelo chamado serviço
né, transacional, né? A carga tributária hoje ainda já se fala ali de algumas mudanças tributárias, né? Já passou aí em Congresso, né? Esse atual trabalho aí que acho que não está valendo, né? Porque ainda tem um período de adaptação, período de adaptação, né? Eu já acompanhei muitas pessoas falando que muitos especialistas como é que a gente mais tem, né, no país, né? Mas falando que ainda não é o melhor, e a gente precisa muitas outras adaptações, né? E há muito se fala de uma reforma tributária e agora que está sendo feita alguma coisa. Como que você vê essa reforma? Você acha que é um passo para uma coisa melhor ou ainda é... Então, eu acho que a gente tem que esperar ela um pouco. Vamos ver como é que vai funcionar. Porque aprovou, mas a gente não começou a testar, a gente não conseguiu ver os impactos no dia a dia. Né? O que a gente já sabe é o seguinte: o setor de serviço vai ser bem penalizado pelo que coloca. Pode, em alguns casos, pode até inviabilizar alguns serviços na condição de hoje. Então, isso vai ter que mudar, vai ter que mexer, vai ter que acertar. Né? Então, isso tem que analisar. Não dá para falar se é bom ou se concreto, é ruim. Né? Se é bom. Não, é bom, é ruim. Né? Eu nem me atrevo a falar, porque para alguns setores pode ser bom, para outros pode ser não muito bom. Vai depender do sistema tributário, se vai manter o simples, né? Quem vai ser incluído no simples, né? Quem não vai, como é que vai ser a questão do lucro real? Pode mexer em toda uma cadeia, né? Entendeu? Então é muito complexo isso. Não, quem pode migrar, quem não pode, quem vai, quem não vai. Então isso ainda tem uma discussão ainda grande para chegar, porque na lei cabe tudo. Sim. E a lei ela só é de fato visível, né? Eu estudei direito durante um período e a gente ao longo da história, a gente vê que o Brasil ainda tem a questão da lei que pega e que não pega. E algo que não faz sentido. Faz sentido, né? Mas a lei ela só começa de fato a funcionar depois que ela passa a ser vigente para poder de fato ver ela no caso concreto e depois ajustar, ter o ajuste, né? Então eu prefiro quando e o que você acha? Eu ainda não tenho uma opinião devidamente formada sobre a questão tributária, né? Vai ter impacto? Vai. Alguns positivos e outros nem tão positivos para algumas categorias. Porque até fala-se a questão de um imposto único, mas parece que não tem a clareza do que é esse, né? E tal. Meu sentimento, né? Muita gente discorda, ainda acho que a possibilidade do imposto sobre movimentação financeira é o mais factível. O mais factível. Porque esse todo mundo vai pagar. E se todo mundo paga, você vai pagar proporcional ao que você movimenta. Quem movimenta menos, paga menos. Quem movimenta mais, paga mais. Se você movimenta mais, é porque você recebeu mais. Sim. Só que aí tem que acabar com o imposto de renda. Né? Então, eu acho que são evoluções. E essa evolução, eu acho que só a digitalização do real, a moeda, na hora que começar a funcionar, que a gente vai ter noção de onde a gente pode mexer. Porque o nosso país ele ainda é muito... Não sei se é a palavra certa, mas muito jovem em algumas questões. E aí precisa aprender muito ainda, né? E tem algumas coisas que não é só questão de idade, né? Mas tem interesse. Justamente. Então, o interesse que deveria ser de um Estado é para beneficiar a maior parte da população. Né? E a gente vê que isso não é a maior realidade que nós temos. Né? Beneficia, às vezes, algumas partes, outras não, e esquece de uma categoria. Sim. E até essa outra questão da desoneração de alguns setores, né? Uma briga que você vê que o governo não quer tirar, mas tem questão política envolvida e tem questão de empregabilidade, junta-se uma N situações
que no final das contas ninguém sabe o que é, se vai valer a pena, se é bom, se não é bom. É muito... Qual que é a métrica? Né? Qual que é a métrica? Quem emprega mais? Quem emprega mais são as micro e pequenas empresas. Mas essa eu não posso desonerar. Porque emprega mais, mas emprega quantidade pequena de trabalhador. Mas não é que emprega mais? Se você não ajusta quem emprega mais ali, isso na verdade não então nós estamos pensando em grandes grupos econômicos que empregam a maior parte uma parte significativa, uma parcela significativa da população. Mas que ganha mais dinheiro também. Mas não é? Justamente. Então essa é a medida que eu acho que é importante a gente ter. E aí se perde. Eu acho que precisa de uma revolução no sistema tributário. Acho que deve demorar um pouco ainda. Vai demorar. Fazer, porque há outros interesses, como você disse, né? Professor, hoje você faz palestras aí pela região, não sei se faz pelo Brasil afora aí, como que... Já fizemos, já. Às vezes a gente faz online, né? Conversas. Um mês, mais ou menos, a gente estava fazendo para a Ordem dos Economistas do Brasil. Olha que legal. É uma palestra bem legal também, mais de provocação, que a gente está falando em outro nível, né? Provocando exatamente esses pontos, né? E a palestra tinha um nome desafiador, né? O impacto da educação econômica, educação financeira no desenvolvimento econômico. Puxa, é difícil, né? É complexo, mas tem um impacto significativo. Tanto é um impacto que hoje, em média, os brasileiros perdem 3 horas por semana de trabalho resolvendo problemas financeiros pessoais. Dá uma coçada. É isso, né? Então tem um impacto significativo. Tanto é que algumas empresas estão começando a levar esse assunto para dentro das empresas para diminuir essa preocupação, né? E voltar à produção, à produtividade. Em algumas empresas, trabalho de escritório, você não tem risco. Mas em outras, quando a gente trabalha com serviço pesado, chão de fábrica, você corre risco de vida pensando em dinheiro. Sim, claro. Uma desatenção ali. Eu fiz uma palestra em Santo Antônio do Pinhal, exatamente isso. Uma empresa lá, e tem sido comum isso nos programas de CIPA, né? Segurança e prevenção de acidente no trabalho, falando sobre dinheiro, a importância de preocupar com a educação financeira, porque pode trazer acidente de trabalho. Porque assim, é algo que às vezes a gente não para pensar. Mas se os trabalhadores, né, a classe que movimenta a sociedade como dizer, a classe mais baixa que está ali no trabalho, média fazendo as coisas movimentar. Se ela perde muito tempo pensando nos seus problemas financeiros, diminui a produtividade. Ela deixa de produzir e ela acaba sofrendo algum acidente, né? Então isso é importante. Então algumas empresas já têm notado isso e têm levado esse assunto para CIPAs, para tratar desse assunto. E é bem legal, né? A gente acha pessoas super endividadas que não... E tudo que a gente fala, alguém vem, eu tô com um problema, como é que eu faço para sair disso? Esse caso aqui é legal você ir para um PROCON, para o pessoal te ajudar, porque esse já saiu do controle. Não, esse aqui, cara, chama um gerente do banco, procura uma cooperativa para te ajudar a fazer uma recomposição para você seguir a vida. Não é fácil. Não é fácil. E a nossa realidade, né? Ela é aquilo que a gente estava falando, né? Há pouco falei da questão daquela pesquisa lá. Se você pensa que, em média, né, de horas trabalhadas, você tem a média de 220 horas no 110? Você gasta 110 para pagar a sua cesta básica, que nem tem o básico do básico, né? Cara, você gastou 60% ou mais do seu período de trabalho para poder tentar se manter, para sobreviver. Né? É algo que às vezes assusta a gente. Assusta. De um tanto que, né? Entendeu? Lá atrás, quando a gente fala de valor, a gente precisa entender exatamente, deixar ciente isso. O que é o valor para mim? Então, essa geração mais nova, eles já entendem mais ou está mais preocupada com esse valor. A gente já percebe isso. Que é diferente da minha geração, da sua geração.
Cara, nós vamos chegar ao peito, se for ficar fora de casa, não tem problema, a gente vira à noite, faz o que for. Mas já não é muito dessa geração. Não, peraí. Não, hoje é sexta-feira. Justamente. Hoje é sexta-feira, hoje é o dia de eu ficar tranquilo, não vou trabalhar. Não, vou ficar de casa. A gente virava à noite de um dia para o outro, fazendo hora extra, às vezes nem recebia e tava na ativa para se manter ali. E nem era que ia ganhar muito a mais, não. Era exatamente, perfil, né? Sim. Então isso já não acontece mais. E a gente fazia errado. Eu acho que a gente fazia errado. Demais a gente fazia errado. Eu vejo muito assim, essa geração atual, ela tem uma cabeça mais vou viver melhor e me estressar menos, e a gente pensava assim, vou resolver minha vida e depois eu vejo estresse. O que vai dar? Pra ver o que vai dar, né? É bem isso, né? Eu acho que é uma geração que, se a gente consegue levar as boas práticas, ela acho que talvez tira a gente desse... Ela pode ter uma condição melhor de vida, né? E a gente tinha que amadurecer muito rápido. 14, 15 anos a gente já estava trabalhando. Justamente. Né? Agora não. Então agora eu vou para faculdade, vou acabar meu curso, depois que eu vou trabalhar. Então você amadurece de forma mais lenta. Mas tudo bem, tá tudo certo, que a gente vai viver mais também. Sim. Essa é uma consciência do tempo. Se eu for viver mais, eu tenho que me cuidar mais. Me cuidar mais. Até essa questão esbarra no que hoje fala-se muito das aposentadorias, né? Que hoje o pessoal um pouco mais jovem que está ali contribuindo com o INSS está bancando os mais velhos, que hoje tem uma durabilidade de vida maior que antigamente não tinha, né? O fundo de garantia foi pensado, o INSS foi pensado naquelas pessoas que tinham uma vida mais curta, né? E não preparada para os novos velhos, digamos assim, que têm uma vida mais longa, né? A gente tinha um sistema diferente, né? Quem estava na ativa pagava para quem estava na aposentadoria. Então essa era a característica do nosso sistema. Quem está na ativa paga para quem está aposentado. Só que com a diminuição da quantidade de pessoas no Brasil, né? Pessoas jovens, e com o aumento da faixa etária, a conta não fecha. E aí vai tendo aqueles os rombos ali. E teve muita corrupção na Previdência também. Muito desvio de dinheiro da Previdência. A gente não pode negar isso. Então, essas são algumas das consequências que nós vamos colher. Se a conta não fecha, só tem um jeito de a gente equilibrar isso. Diminuir o valor das pensões futuras. Mas é muito comum, você vai ver o caso do meu pai. Mas eu trabalhei a vida inteira contribuindo sobre 20 salários. Agora eu estou aposentando e ganho 6. Por quê? Não tem jeito da conta fechar. Não funciona, né? Não vai funcionar. E aí surge, mais uma vez, a importância da educação financeira, de pensar esse tempo. Eu preciso complementar minha renda. Eu preciso guardar para complementar a renda. Se você tem disciplina, guarde. Se você não tem disciplina, pague para alguém guardar para você. Previdência complementar. Justamente. Que é algo que começou a ser pensado um pouco mais, né? Não digo que se pensa muito ainda, mas depois dessa última reforma para tentar ajustar aí a questão da Previdência. Né? Para tentar organizar esse processo. A gente vê isso em alguns filmes, né? Do americano. Você acabou com a sua Previdência? O que você fez? Tanto importância que é isso fora, né? Que alguns lugares não tem Previdência Social igual a nossa. Se você guardou, se você contratou, boa. Se você não contratou, você tá a zero. Plano de saúde é a mesma coisa. Não tem SUS em todo lugar do mundo. Se você tem seguro saúde, tá tudo certo. Se você não tem, morreu. Que é um ponto que eu ia falar também, né? O nosso país, apesar de todos os problemas que nós temos, ainda tem a questão da seguridade que a Previdência tem, da seguridade que a saúde tem, que
se fosse as nossas cabeças, as nossas formas de viver em outro país, a gente tava lascado. A gente tava lascado, porque a gente não daria conta. Então a gente distribui muito. Você, o país é injusto. Ele tem desigualdade. E muita desigualdade. Mas a gente acaba distribuindo. Não pode ser da melhor forma. Mas a gente distribui. Você consegue fazer transplante pelo SUS. Aqui em Itajubá. Sim. Mas, deu problema aqui, o pessoal de Brasópolis, da região, vai cair lá em Itajubá, faz um transplante lá, não faz? Faz isso num outro país. Você tira um rim pra colocar o outro. Né? Vacina. Você fala, cara, a nossa, em alguns lugares o pessoal fica louco. Mas que tanto de vacina é esse que vocês tomam? Vocês estão loucos? Você pega o cartão vacinal, que tanto de vacina? Tem lugar que isso não existe. E 90% é gratuito. Você não paga nada. Isso faz toda a diferença. Com certeza. Professor, foi muito bom o nosso bate-papo. Não vou ficar tomando tanto seu tempo aqui, senão se deixar a gente vai longe, né? Noite aqui conversando. Já estamos Conversa boa. Gostaria de deixar o espaço aberto aqui quando o senhor quiser voltar. Satisfação. De portas abertas aqui para a gente falar mais sobre esse assunto que é muito interessante. É bom a gente aprender principalmente sobre esse assunto que dói no bolso. Dói. Hoje não tanto no bolso, é mais no aplicativo, né? Mas dói quando a gente precisa. Espero que a gente aprenda mais, né? E eu acho que a educação financeira ela é muito mais necessária do que a gente imagina. Ela é algo que, de fato, ela tem que fazer parte da vida da gente, né? Isso. Um pouquinho que a gente sabe, não deixe de falar com seus filhos. É importantíssimo. A gente tem uma pesquisa que mostra que a maioria das pessoas de idade média para alta da nossa população, de 45 a mais, nunca conversou desse assunto com os pais. Caramba. Nunca teve isso na escola. Né? Então converse com suas crianças, fale com ele, mostre o valor do dinheiro. Isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Vou conversar mais com meu filho. É isso. E é interessante, faz um experimento com ele. As crianças gostam de pedir as coisas, né? Eu fiz isso com os minhas. Nós fomos viajar e falei, pai, eu quero isso, pai, quero aquilo, pai, quero aquilo, quero aquilo. Peguei o dinheiro daqui, R$100 para cada um. Faça o que vocês quiserem. Todo mundo voltou com dinheiro para casa. Não, deixa. Todo mundo voltou com dinheiro para casa, porque não, eu quero um picolé, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falei, mas eu não dou conta, ó, tá aqui o dinheiro, faz o que vocês quiserem, se vira, acabou. Voltou com o dinheiro. E aí, você tá bem? Não, tá tudo bem. Gostou da viagem? Foi espetacular. Mas você não comprou o sorvete? Não tá com vontade. Mas faça isso, é muito legal. Mas é aquilo, na hora que tá aqui, que é meu, eu ganhei. Então, pera aí que eu vou rever os meus conceitos aqui. Professor, muitíssimo obrigado, foi muito bom. Eu que agradeço, Edu. E estou à disposição também. A hora que pintar, o pessoal quiser mandar uma dúvida, quiser a gente fazer um bate-bola, vamos lá. Vamos fazer sim. E vou te convidar lá para D2 também. Lá será uma satisfação, vou com o maior prazer. Valeu. E para você que acompanhou esse bate-papo, meu muito obrigado. Espero que você também gostou, assim como eu gostei. E a gente se encontra aí na próxima semana. Valeu, tchau, tchau. Yeah. Yeah.